Boa tarde, irmãozinhos e irmãzinhas, né? A paz do nosso Senhor Jesus para nós. Nessa tarde eu vou falar sobre uma passagem que eu estava meditando, que fala um pouco sobre a nossa fé, né? Sobre alimentar a nossa fé e fortalecê-la. Eu vou ler aqui no Evangelho de Mateus, né? Capítulo 17, versículo 20 e 21. Nessa parte, do 14 ao 23, Jesus está nos contando o episódio da cura de um menino epilético, que a mãe dele leva ele, né, aos discípulos e clama misericórdia porque ela tem um filho epilético que sofre muito e ora se joga na água, ora se joga no fogo, mas os discípulos de Jesus não conseguem curá-lo. Então, eles chamam por Jesus e Jesus responde a eles, né? Vou ler aqui do 19 para frente. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada vos será impossível. Este tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Então, eu vou ler novamente o versículo 20. Por causa da vossa pequena fé, em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada vos será impossível. Muitos de nós, às vezes, interpretamos a fé comparada ao grão de mostarda pelo seu tamanho, né? Se a gente tiver aquela fé... Eu também pensava assim, se a gente tiver aquela fé bem petitiquinha, ela já vai mudar montes de lugar, ela vai poder operar milagres, ela vai poder fazer maravilhas e prodígios através da minha fé em Jesus, né? Da junção entre o poder do Senhor e a nossa fé, né? Porque o Senhor, ele pode todas as coisas, mas nós também temos que juntar essas duas partes, a nossa fé e o poder do Senhor, para que venha a ser operado milagres, né? Tanto que o Senhor destaca na palavra dele pessoas que ele encontra que tem muita fé, né? Quando ele vai realizar algum milagre ou algum feito. Tem outras versões, que é a versão atual, né? Versão linguagem de hoje, que ela traduziu esse como por tamanho. Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder operar milagres e um monte vai sair do lugar. Mas a versão da Almeida Contemporânea e Revista e da King James nos aponta como um grão de mostarda. Mais à frente aqui também, a gente vê em Marcos, na parábola que Jesus fala sobre o seu reino, ele também está falando sobre o grão de mostarda. Aqui no capítulo 4, versículo 30 a 32, ele nos explica a parábola do grão de mostarda. De novo ele disse: a que assemelhamos o reino de Deus? Ou, com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia é a menor de todas as sementes sobre a terra. Tendo, porém, sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças, e deita grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Aqui fala mais uma vez sobre o grão de mostarda. E o grão de mostarda, ele é muito pequenininho, né? Eu até tirei uma fotinha dele, que eu achei muito interessante. Ele é visto com microscópicos, com lentes. Mas o grão de mostarda, após um ano ser plantado, ele vira uma árvore imensa, né? E aqui na palavra do Senhor, quando é comparada ao reino do Senhor, ela vira uma árvore que faz ninhos para outras aves, né? E descanso
para outros animais e pássaros. Então, assim é a nossa fé. Mesmo que a nossa fé seja de um tamanho pequeno, de um tamanho de um grão de mostarda, como um grão de mostarda, se nós entregarmos ela ao Senhor, tudo que nós temos, mesmo que ela seja pequena aos nossos olhos, se nós a entregarmos ao Senhor, se nós semearmos ela, plantarmos ela e alimentarmos a nossa fé, ela vai crescer. E ela vai ser grande e ela também vai ser usada para edificar a vida de outras pessoas. Então aqui o Senhor está nos dizendo que se a nossa fé for como um grão de mostarda, que mesmo o grão de mostarda sendo minúsculo, sendo visto a lentes e não a olho nu, o grão de mostarda ele não olha para sua pequenez, né? Ele se aceita plantar, se aceita semear e vira uma árvore grande, né? Dando ninhos para outros pássaros e crescendo, expandindo, e assim a nossa fé. E aqui em Mateus também, o Senhor fala que eles não conseguiram expulsar porque a fé deles era pequena. E mais à frente ele nos explica que não se expulsa esse tipo de demônio por meio, a não ser que tenha oração e jejum. A oração e o jejum, ela é um alimento para a fé deles. Primeiro o Senhor já está explicando que eles não expulsaram pela pequena fé que eles têm. Então ele não está falando que a fé deles tem que ser pequenininha, igual um grão de mostarda. Ele está falando que a fé deles, mesmo que seja como um grão de mostarda, ela pode ser plantada, regada e ela pode crescer e dar grandes frutos. Então eu anotei aqui algumas coisinhas que nós podemos usar para alimentar a nossa fé, para que ela venha crescer. Eu coloquei que a gente possa exercitar a fé que a gente já tem, né? A fé que nós já temos, que ela possa ser exercitada, que ela possa ser estimulada, que nós possamos usá-la. Outra é a oração, né? Como a oração muda a nossa forma de olhar as coisas, de enxergar tudo diferente, de ver tudo de uma maneira diferente. Às vezes tudo tá nublado, tudo tá difícil, o dia tá péssimo. Mas assim, em vez da gente reclamar, de contar pros outros e desabafar, quando a gente fala com o Senhor nos traz uma paz. É uma fé que ela não depende das circunstâncias, né? Que nós possamos pedir ao Senhor essa fé. Senhor, dá-me uma fé que não vai depender das circunstâncias. Dá-me uma fé que mesmo que eu estiver no meio dos escombros, de tantas situações difíceis, eu vou acreditar que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Então a oração, ela tem que ser feita sempre, né? De manhã, de tarde, de noite, toda hora, orando em espírito. Porque a oração que você fez hoje, ela não vai te saciar para amanhã, ou não vai te saciar para mais tarde, né? Às vezes a gente tá ali andando naquele caminho retinho e aí acontece alguma coisa, a gente já fica com a cabeça ruim, com a fé mais fraca. Então a gente tem que se colocar na presença do Senhor e pedir para Ele alimentar a nossa fé. A leitura da Bíblia, né? Como nós vamos alimentar a nossa fé sem ler a Bíblia? Essa é a palavra do Senhor. Aqui tem todos os segredos que o Senhor tem para revelar para nós, aconselhamentos, o que nós devemos fazer, o que é certo, o que é errado. Você quer descobrir? Leia a Bíblia, né? A Bíblia, ela é o manual do crente. Então, como nós vamos conhecer o Senhor se nós não lermos as cartas de amor que Ele deixou para nós, que Ele escreveu especialmente para nós, né? Então, nós precisamos ler a Bíblia. O jejum, né? Que ele é ele nos santifica, ele ajuda a matar a nossa carne e fortalecer o nosso espírito, para que possamos ser mais espirituais, para que possamos ter olhos mais espirituais e não só olhos carnais, não só enxergando o que tem aqui. E ouvir a palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo nos diz em Romanos também que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que você tem alimentado dentro de você? O que você tem visto? O que você tem ouvido, né? Isso é muito importante. Isso vai alimentar a nossa fé. O que você tem escutado? Tragédias? Assistido jornal? Assistido filmes de terror? Né? Ou algo mais errado ainda? O que você tem feito? Isso tem alimentado a sua fé? Eu, por exemplo, o meu psicológico, ele tipo assim, eu não consigo assistir jornal mais.
Então, assim, eu não assisto jornal, no máximo um Globo News que fala só notícias, e mesmo assim tem algumas, né, fala sobre política, alguma coisa assim, que eu também já não gosto mais de assistir. Então, assim, jornal não me alimenta, né? Nem jornal. Tem muita gente que gosta de filme de terror, eu também não assisto, né? Porque não assisto mais, já cortei tem um bom tempo, né? Já tem muitos anos também que eu não assisto novela mais. Cortei também, já tem muitos anos, um bom tempinho. Então, assim, não que eu esteja falando que a pessoa não deva fazer isso, né? Então, assim, a gente tem que escolher o que a gente coloca para dentro da gente, o que nos alimenta, o que alimenta o Espírito Santo, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, ele é morada do Espírito Santo. O que você tem colocado para dentro? Só entulho, só tragédia, morte, assassinato, fulano matou fulano, roubou, estuprou, misericórdia, gente, não consigo, não tenho capacidade para isso. Então, assim, eu prefiro gastar meu tempo com outras coisas, né? Ouvindo pregações, ouvindo louvores, coisas que me edificam, que me trazem paz, porque nós estamos no mundo que o Senhor nos disse: no mundo tereis lutas e aflições, mas tende bom ânimo. Então nós precisamos ter saúde física, saúde emocional também, né? Saúde espiritual, e isso nos dá saúde até mental, né? O que nós vemos, o que nós assistimos, o que nós ficamos enfiando dentro da gente, colocando dentro de nós. Então, assim, eu achei muito interessante essa palavra, porque muitas das vezes eu ficava pensando que se eu tivesse uma fé daquele tamanhozinho, uma semente, que eu nem enxergasse que ela ia fazer tudo isso. Mas não é só isso, né? Se eu tiver uma fé como uma sementinha daquela, que é plantada, que é regada, que é semeada, e depois vira uma árvore grande, né? Capaz de edificar outras vidas, capaz de dar morada e fazer ninhos de outras pessoas, né? Quando nós damos o lugar ao Senhor e reconhecemos a nossa pequenez e aceitamos Ele semear em nós, damos o lugar, né? Procuramos ler a Bíblia, orar, ouvir a palavra do Senhor, jejuar, colocar a nossa vida no altar, o Senhor vai fortalecendo a nossa fé. E à medida que a nossa fé é fortalecida, o Senhor nos usa. E assim Ele nos faz canal de bênção para outras vidas, para que outras pessoas também possam ser edificadas através de nós. Então eu quero deixar essa palavra para nós, né? Que assim falou muito comigo. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: vá para lá, e ele irá. Nada vos será impossível. Então, que você possa reconhecer que mesmo se a sua fé for pequena, não fique olhando para isso. Entregue ela para o Senhor, leia a Bíblia, escute a palavra do Senhor, ore ao Senhor, peça que Ele fortaleça a sua fé, alimente-se com coisas espirituais e não com carne, e não com coisas carnais, e o Senhor vai fazer a sua fé crescer, a sua fé aumentar e virar uma árvore grande, assim como o grão de mostarda que vira uma árvore muito grande, né? Então o Senhor vai alimentar a sua fé. Entregue a sua vida ao Senhor. Tão bonito aqui na palavra do Senhor em Marcos, né? Que Ele nos diz que é como um grão de mostarda quando se semeia, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Assim a nossa fé pode ser tão pequenina, mas sendo semeada ela cresce e faz-se maior de todas as hortaliças, dando grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Então que assim possa ser a minha vida e que assim possa ser a sua vida, né? Mesmo que hoje a nossa fé esteja pequenininha, que nós possamos entregá-la ao Senhor e pedir orientação a Ele e alimentar a nossa fé para que ela venha crescer, para que ela venha ser uma árvore grande e que venha dar frutos e que venha edificar a vida de outras pessoas e primeiramente a nossa também, né? Então que nós possamos alimentar a nossa fé, e é essa palavra que eu deixo hoje, né? Graça e paz, tá?